Começando! Primeiro do ano! Oi! Voltemos! Vocês pensaram que a gente não ia voltar? Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui, eu sou o Misael Santana. Sou o Celso Machado. E eu sou o Marlão Marlovski. Primeiro do ano, hein? Esse que poderia ser chamado de Itaquetes devido à beleza dos apresentadores. Ele sempre vai vir. Meu Deus! Ele sempre vai vir. Ele sempre vai vir com um novo nome. Tipo, esse Vai, poderia cara. ser o Você poderia vir. Ele vai trazer Todo um nome episódio você diferente. vem com um novo. Pode deixar. Nova tradição aí, gente. E hoje a gente está aqui com um novo episódio. A gente vai falar um pouco sobre assunto polêmico. Polêmica! Polêmicas vazias? Para. Não. A gente vai falar sobre sagrado e profano. Eita! Esse daí É hoje. Pano pra manga, mano. Esse daí vai ser pedreiro. Fight. Pedreiro. Top. Eu quero ver. E você aí que quer acompanhar um pouquinho mais, oferecimentos Avate Interiores também, isso daí não patrocina. Deve falar, né, cara? Pô, cara, tamo como? Grandão. Se liga nesse episódio aí, sagrado e profano. Roda a vinheta! Então vamos lá, vamos começar aqui já com esse assunto um tanto quanto polêmico, digamos assim. É polêmico porque envolve esse negócio de doutrinas, das pessoas fazer de um jeito, fazer de outro jeito, pensar de uma forma. Isso daí me coloca, tipo, o que é uma coisa é o contrário da outra. Essa ideia, quando você fala de sagrado e profano, ou de santo e secular, essas coisas todas, cara, qualquer religião que você vá falar... Vamos começar falando sagrado e profano, santo e secular. Por que você coloca dessa maneira, assim? O sagrado e profano você está trabalhando mais a questão conceitual. Uhum. E o santo e secular, você está separando a coisa no dia a dia, coisa que você pode visualizar, mensurar, pegar e tal. Então, esse tipo de conceito, ele tem em tudo que é lugar, cara. Toda religião, ela vai dizer para você que tem uma coisa aqui que é santa, que é sagrado, aí você mexe com isso aqui de uma forma diferente e vai dizer que tem outra coisa aqui que não é aceitável, então você tem que deixar de lado. Esse tipo de separação entre essas duas coisas tem suas raízes no dualismo, né? Que na verdade, assim, o dualismo tem origem lá também no pensamento grego. Na Antiga Grécia, reflexão, essa separação, tipo assim, entre a matéria, que é má, e o espírito, que é bom. Os gregos. Sempre os gregos, né? Sempre Eles gostam usando. dessa Polêmica. confusão, né? Eles gostam. Eles. Né? Eu tô falando do grego aqui, pô. Nada a ver, essa aí não teve nem graça, né? Mas tudo bem, vocês são amigos. Mas assim... Tipo o yin e yang do negócio, assim, tipo, bem e mal, que tem que existir, tipo, um troço que se contrapõe. oposto. Exatamente. O bem e o mal. Exatamente. O mal e o bem. Corpo, exatamente. Bem e alma. mal, exatamente. O corpo é carne, a alma é espírito de Jesus. Exatamente. Algo E divino. sempre assim, uma coisa é boa, a outra é ruim. Uhum. Então a origem é essa. Quem foi considerado depois o pai do dualismo, que tipo assim, pegou esse conceito, cristalizou e organizou, foi Descartes. Uhum. No meu sotaque é Descartes, não sei como que seria? Descartes. Né? O meu é Descartes. O Marley ia falar Descartes. Descartes. Isso aí, por volta de 1600, mais ou menos, ele sistematizou essa ideia. Mas esse conceito aí tem origem aí a forma de pensar. E, de certa forma, isso influencia tudo, né, cara? Porque, tipo assim, a gente tá falando aqui até de religião, mas não é só religião. Todas as áreas da vida da gente ela tem a influência... Cultura. Exatamente, desse pensamento grego. Tanto que a ideia de cultura, interessante, na cultura judaica, a ideia de bem e mal, ela é até um pouco assim anulado. Porque se há a ideia de um Deus supremo, né? O Perfeito. Deus, né? o povo monoteísta ali, que está em torno de Yahvé,
né? E com o passar, a gente consegue perceber isso, né? Numa perspectiva histórica, que com o passar das décadas, milênios, enfim, a influência ali da cultura grega, até a questão da proximidade do governo, né? Em relação a algumas eras ali, isso influencia o pensamento posterior, que é o pensamento cristão, dentre outras coisas. Acredito que a gente vai, né, falando sobre isso, de bem e mal no ponto de vista. Mas entrando nessa parada aí já, então, cultura. A cultura é pecado ou não é pecado? O que é pecado? A gente tem que separar o que é cultural e o que é pecado. Perfeito. Né? Porque, tipo assim, o que é a cultura? A cultura é aquilo que constitui um povo. Né, sua identidade e existem coisas que são culturais, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, você citou o exemplo da cultura judaica. Cara, a cultura judaica faz parte da cultura deles, festas dançantes com muita música, e não é música gospel, é música, simplesmente música, dançante e regada a vinho, a muito vinho. Isso é cultural. Você entendeu? Então isso faz parte da cultura. O grande problema é que quando você lida com essa ideia de santo e profano, você começa, principalmente dentro da fé, vamos trazer pra gente, para nossa realidade de fé cristã, chamada fé cristã, que você começa a dizer que que determinadas coisas que são apenas culturais, que elas são pecado, você entendeu? Porque a tua cultura é diferente da minha. Então, como a tua é diferente da minha, pra mim, a sua é pecado e a minha é certa, e a minha é boa. Tipo, né? digamos assim, que nem, por exemplo, tem... não sei se eu tô falando alguma coisa besteira assim, mas, por exemplo, a Umbanda ou o Candomblé, que são enraizadas na cultura africana, que tem alguns ritos, algumas coisas que são culturais, que eles trazem para a religião deles, mas isso daí tem coisas que são da cultura mesmo, que não são voltadas à religião, e as pessoas entendem isso daí como uma coisa... Abominação. Tipo, meu Deus, o cara tá de faixa na cabeça. É do capeta, isso daí é assim, coisa ruim. Tipo assim, o ritmo, os instrumentos que são usados... Batuque. Sabe? Tipo assim, isso aí não é pecado, isso aí é cultural, é instrumento, é coisa inerente à cultura daquele povo, daquele grupo. Aí, se você começa a colocar dentro desse universo, colocar algo no lugar de Deus, aí entra a questão do pecado. Porque, por exemplo, assim, se for pensar nessa ideia, por exemplo, assim, de pecado, onde está isso? Segundo Agostinho, o pecado sempre começa com orgulho. Começa porque, tipo assim, é o orgulho que pôs o ser humano numa posição de se afastar de Deus. Quando ele se afasta de Deus, ele, segundo Bauman, ele diz que o ser humano, fazendo mau uso da liberdade, ele se torna uma besta fera sem limites, cara. Porque vai fazer... Sem controle. Não pode. Vai fazer muita coisa assim, sabe? Aí, o que acontece? Porque o ser humano, ele tem essa tendência de querer extravasar. Quanto mais longe de Deus, a gente pode transformar, às vezes, até coisas que são tranquilas, fazer com que elas se tornem, às vezes, pecado. Mas há uma diferença entre o que é pecado. Por exemplo, qualquer cultura no mundo, de qualquer grupo, qualquer nação, você vai ter situações, por exemplo, que é considerado como, você pode considerar como errado, por exemplo, o adultério, a opressão, subjugar outra pessoa, a injustiça, você entendeu? O roubo, você se apropriar de coisas. Isso, nenhuma cultura assimila essas coisas como sendo normais. Pô, cara, isso aqui é legal, tal. Não tem. Isso aí, então você pode classificar como errado. Agora, tem outras coisas que são culturais. Até mesmo dentro da questão, por exemplo, da sexualidade, tem por exemplo, em algumas nações, algumas culturas, a poligamia é aceitável. Em outras, não. Então, você não pode colocar na condição de pecado, por exemplo, pelo fato de ser uma questão cultural lá. E não tem nada a ver com a minha cultura, né? Eu mal dou conta da minha, sozinho. Não, e a ideia de dualismo, como o Celson colocou, que é oriundo aí da cultura grega ali e tal, cara, isso não quer dizer que, ao se espalhar essa ideia por todas as eras e por várias culturas, que dá para você definir o que é certo e o que é errado de acordo com cada cultura,
Você entende? Tem sim, tem aquele, digamos, uma espécie de termômetro que é o bem e o mal. Mas para uma cultura, muitas vezes o que é algo ruim, algo mal, para outra não é. E vice-versa. Né? Não, e aí você pensa assim, né, na microfone, né? Microfone. Só aqueles cantores que dão aquela esticada assim. Deu certo na marraque, mano. Olha só, vamos. Muita potência vocal. A voz do homem. Mas voltando ao que você falou mesmo? Que de acordo com algumas culturas, né? Tipo aquilo que é mal, profano, enfim, aquilo que é sagrado ou santo, para outras não. Então, assim, ainda que o dualismo, né, provém da cultura grega e tal, ao se expandir nas outras culturas, cara, a gente tem que ter um olhar extremamente cuidadoso, cauteloso, que é o que o Misa falou. As religiões de matriz africana e tal. Pô, cara, as outras religiões ou os outros olhares religiosos ou de acordo com as culturas vão endemonizar aquilo e até mesmo na Bíblia, né? Tem aquela parte de circuncidar. Isso daí era uma coisa cultural que acontecia. Então, tipo, não tem como não faz falar. sentido. Daí agora, depois vai pra falar, não, pra ser um servo você tem que fazer isso. Naquela cultura era dessa maneira. Sim. Não que até hoje a gente mantém essas tradições. E tá tudo bem, né, mano? Então, é nesse sentido que eu lembro, assim, aí pegar o gancho assim, do que você falou. Porque, assim, é por isso que, quando você pensa em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo e no Reino de Deus, trabalha-se com princípios. Você entendeu? Por exemplo, e o princípio é alicerçado no amor e na justiça, principalmente. Isso faz parte do caráter de Deus. É isso que deve me fazer enxergar nas culturas se determinadas práticas elas afrontam ou se elas conversam com esses princípios, entendeu? Assim, e até a parte da Bíblia ali, quando... porque assim, querendo ou não, Deus criou tudo. Sim. Deus tem o domínio de tudo. Tem. Então, ali naquela parte, agora entrando mais ali na parte que a gente vai falar de como criação, o mandato cultural, que lá está em Gênesis, capítulo 1, de 26 a 28, que ele fala lá, viu Deus que tudo feito que ele tinha feito era bom, né? E ele falou pro homem dominar, ser fértil, multiplicar, encher. E essa parte, como que a gente vai definir essa questão de criação, cultura? O que Deus criou é tudo bom, o que o homem destruiu, o que o homem fez. Então, esse olhar para a criação ajuda a gente a ter uma postura, porque, tipo assim, se você pensar no cristianismo que a gente vive a nível de mundo, ele é tremendamente influenciado pelo pensamento grego dualista. Ele é influenciado. E a gente sabe que isso aí não tem a ver com o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não olha assim. E eu creio que isso que você levantou é o primeiro argumento para derrubar essa ideia de dualismo. Porque assim, se tudo que Deus criou é bom... É porque ele fala, né? Pronto. Ele viu que era bom. Ele criou e ele falou... Cada etapa, ficou bom isso. Cada etapa, né? O firmamento, a terra, ficou bom. Sim. As águas, os seres viventes, bom. Né? O firmamento, o céu, bom. No capítulo 2, ele olha pra tudo, ficou muito bom. Muito bom. Ficou muito bom. E isso daí tem assinatura. É exatamente esse negócio da gente falar, né? Poxa, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. A Bíblia vem e fala assim, cara, tudo é bom. Exatamente. Porque foi Deus que criou o troço, tudo é bom. Eu acho que é aí que entra essa ideia de que, né? Se Deus, ele cria, e aos olhos dele é bom, nós que somos também parte dessa criação, porque existem momentos que nós olhamos para tudo isso, onde nós estamos diante de toda essa criação, de tudo à nossa volta, e a gente quer, né, de certa forma, não, isso aqui não, isso não é bom, isso é profano, isso é... E você veja que é engraçado, porque assim, ó, quando você faz uma coisa legal,
Assim, quando, sabe aquele negócio, tipo, você tem orgulho de falar, esse daqui, tipo, Mandei bem. minha filha, minha filha é bonita, Beijo, hein, Flávia. sabe, tipo assim, Flávia. esse é assim, poxa, preparei uma mensagem, poxa, esse esboço Filé aqui mignon. ficou muito bom, fiz uma foto lá, cara, essa foto ficou boa. Eu sou o melhor. Cara, imagine Deus, Pô, que, cara. assim, cara, ele é o top, e ele olhava e falava assim, Ele é perfeito, cara. Aí ele fala, o perfeito faz e assim, fala. Aí ficou vem, bom, aí ficou vem, muito bom isso aqui que eu fiz. aí vem nós aqui e fala, Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, e aí que tá. Aí talvez alguém possa estar ouvindo a gente falar, mas tem um monte de coisa aí. Não tô falando da criação, não tô falando da criação, tô falando da... Cara, mas tem... Quando você lembrou do mandato cultural, deixa eu ter uma anotaçãozinha aqui pra não esquecer, porque velho esquece, né? Quando ele fala que assim... A fala dele ali em Gênesis é domine. Não é domínio no sentido de subjugar e oprimir. Mas pegar tudo e... Assuma o controle e domine o conhecimento. Use isso positivamente. Você entendeu? Não é tipo se Isso que tá apropriar feito. tudo Não, e pegar... domínio depredar, opressor, destruir, assim. tomar conta. Ele fala aqui, sejam férteis. A ideia é de crescer, desenvolvam. Não é só fazer filho, né? Alguns entenderam isso. Posso falar o seu? Fala. Toda vez ele cita, velho. Pegaram só essa parte do versículo. Sejam férteis. Multipliquem-se. Entendi. Eles pegaram. Vou parar por aí. Chamado de Abraão. Olha, ele diz aqui, multipliquem-se. A ideia aqui é de transbordar. Sabe, de você crescer, o que você tem, o que você aprende, você transborda, isso me atinge, me alcança as pessoas à sua volta. É transbordar nesse sentido. Ele fala aqui de subjugar, as palavras são fortes, mas aqui não é no sentido de opressão, é de conquista, para tornar aquilo acessível para todos. Porque Deus deu, né? Exatamente. Deus criou e falou assim, cara, cuida desse... Cuida, eu fiz tudo, é muito bom que eu fiz. Você precisa cuidar disso aqui. Viva, Sim, né? cara, Viva. sim. Viva intensamente. O meu sentimento é esse. Que é tipo assim, olha aqui, você tá vendo? Isso aqui não é bom? Então você vai viver com isso que é bom. Né? Da hora, né? Viva, desfruta, né, cara? Vai desfrutar. E a gente, né, a tendência sempre é problematizar. E daí que a gente entra naquela a palavra. Agora. Trava-língua. Corondel. Corondel. Soletrando. Que é mais ou menos essa ideia, Celso, da gente aproveitar, viver o que Deus colocou a gente aqui pra viver, assim, cara, com vontade, com alegria, sabe, com satisfação de servir o Deus perfeito que criou tudo e deu assim, É isso tá mesmo. aqui. É mais ou menos isso, essa expressão. É isso. A expressão é latim? Que É latim, é do latim. É do latim, lá. Essa foi Essa também foi. Pensei que o Mário ia fazer, eu tive que fazer dele. Ele não fez, né? Deixou passar batido. Cara, a bola na área, né? Ele não quis fazer o gol. eu não fiz, mas eu adorei. mesmo faço. Eu adorei, cara. Essas quintas séries, Mas, cara, é exatamente a expressão corandel. Vou dar um spoiler aqui da série de reflexões de fevereiro. Olha lá. Né, Você. ele. Você Vou dar e pra todos você aqui. você. Pra vocês aqui, olha só. Na próxima série, fevereiro, vai ser Carpe Diem versus Corandel. Polêmica. Polêmica. Mas isso aí é uma conversa pro mês que vem. Vamos falar só do Corandel. Corandel. Mas a ideia do Corandel é isso: viver intensamente a sua vida na presença de Deus e debaixo da orientação de Deus. Glórias. É isso, cara. Mas é viver intensamente. A vida é uma dádiva de Deus que Ele deu pra gente. Tudo que nos envolve. A criação como um todo, a capacidade de gerar arte, de gerar conhecimento, tudo isso é dádiva de Deus. E o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é chamado, ele recebe um mandato, uma missão de viver intensamente tudo isso na presença de Deus. Isso, para mim,
é o melhor remédio. Eu falei para você aquela hora que o olhar para a criação, ele é a primeira dose de remédio contra a ideia do dualismo ali. Essa aí é para jogar pá de cal. Porque, tipo assim, cara, se você vive para Deus, a vida que você recebeu de Deus, na presença de Deus, esses conceitos de santo e profano, eles acabam caindo por terra. Eles vão cair por terra. Não tem como... De sagrado e profano, né? O que é secular. Não, tipo, isso aqui é secular. É tipo música. Aqui... é música. Isso daí não é... Essa música não é de Deus. Rapaz, e ao mesmo tempo isso que o Celso tá falando, antes de entrar nisso que você falou, me faz olhar pra vida de uma forma até leve. Sabe? Que tipo assim, cara, Deus ele tá presente nas coisas à minha volta. Sim. Deus ele tá nos detalhes, né? Às vezes são coisas que passam tão despercebidas, ou quando a gente percebe, a gente tem uma visão meio deturpada, e não. Deus ele tá presente ali, ele criou, ele, né? As coisas vão acontecendo. E esse negócio da música, cara, música secular, né? Que a gente tá falando, tipo, essa música aí não adora a Deus, não fala de Deus, então é do mundo. Fala de coisa ruim. Cara, tem tanta música boa que a gente ouve, que traz uma mensagem legal e que não fala necessariamente da fé das pessoas, não tipo, usa em a palavra Deus, Jesus, não usa Jesus, né? Não tem, digamos assim, não é cristocêntrica, né? Não tem Cristo como a parte principal, mas fala da vida. Fala da vida, fala de uma emoção que você sentiu, fala de uma coisa que aconteceu, ou conta uma história legal, sabe, que te traz uma paz, uma tranquilidade. Cara, isso daí não é de Deus? Pois é, cara. Então, isso aí, principalmente quando acho que pega muito, principalmente pra gente que é do meio cristão evangélico, o gospel. Gospel. Hoje eu tava... Hoje o cara ele tá impossível. Hoje tá. Gospel. Cara, porque, tipo assim, eu vi uma vez o cara falando, num seminário de música, assim, ele falou assim, cara, só existe uma diferença entre as músicas. Música boa e música ruim. E também, vamos falar, tem umas músicas que é ruim, né? Ruim. Tem música gospel muito ruim. Tem. E também que fala coisa ruim. E tem música que o pessoal chama de secular. Não se preocupe, nós vamos falar de worship. Nós não vamos falar de worship, tá bom, gente? Fica tranquilo. Mas assim, a gente que às vezes é ruim também e tem outras que são boas. Sim. Cara, aí eu tava assim, quando eu estava pensando aqui na nossa conversa, comecei a lembrar de algumas músicas. Por exemplo, eu lembrei Dias Melhores. É da hora, né? Cara, estamos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que... Essa música é linda demais. Cara, isso é sensacional. Qual a esperança cristã, cara? Você não espera dias melhores. A concretização do reino. A gente vive o reino já e ainda não. Ele não está pleno aqui, mas ele já está presente. Aí você espera a plenitude desse reino. Cara, não tem a ver. Não diz muito ao meu coração. Cara, aí você pensa, do seu lado... Nós dois aqui, gente. Quero estar cara, eu me senti aqui. Branquitude. Cara, o amor é o poder do evangelho. E esse refrão, ele exalta isso. Tem uma música que eu gosto pra caramba também, do Homem Sáter, aquela tocando em frente. Cara, aquilo ali é Eclesiastes. O cara que fala das dores da vida, passa pela vida e no final ele chega à conclusão assim, não, vamos olhar tocando em frente, olhando, com algumas limitações, mas eu tô vendo aqui o rumo, eu continuo porque a vida vale a pena. Cara, isso tem tudo a ver com o evangelho que a gente acredita e vive e pratica. Agora eu vou polemizar um pouquinho mais. Posso, Mizzy? Para. Polêmica! Posso polemizar? Manda. Sabe quem eu vou citar? Ai, meu Deus. Aquele cara que é pedido sempre no final do show. Não. Toda vez. Não. Nas rodinhas de música. É sério. Eu vou sair daqui. Sério. Meu Deus. Toca Raul? Cara, tente outra vez. Já ouviu essa música? Já ouvi. Cara, eu anotei a letra dela aqui pra não esquecer. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A água viva está na fonte ainda. Você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou. Há uma voz que canta, uma voz que dança. Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Cara, o que é isso aqui?
Tá. Aí, a grande questão, assim, que a gente precisa entender, porque a gente às vezes é meio incoerente nas nossas declarações sobre a soberania de Deus. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Ele nos deu um mandato cultural, Ele criou tudo e viu tudo que era bom, Ele dirige tudo, Ele inspira quem Ele quiser, cara. Perfeito. Ele inspira um pi, que nem eu. Ele inspira um pi, que nem você. Um pi, que nem você. E um pi, que nem você. E inspira um Raul pra colocar uma mensagem na letra. Cara, independente do que esse cara fez com a vida dele, que é problema dele com Deus. Mas assim, o lance é que o cara escreveu algo que tem a ver com aquilo que eu vivo. Eu creio. O problema desse olhar, muitas vezes até, né, enfim, pesado para as coisas, para a vida, às vezes a gente deixa de perceber. Eu falei essa semana pro Celso, uma experiência linda que eu vivi, tem aquela música Esperando na Janela, né? Que o refrão é você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida e tal. E eu sempre cantei pra neném, pra florzinha na barriga da nega. E hoje eu canto ainda, brincando, a menina fica louca e tal. E esses dias eu sozinho com ela em casa, eu coloquei no YouTube a música e os comentários falando assim, e pensar que foi escrito pra Jesus, e pensar que não sei o que. Eu falei, que? Ué, esse... Como assim? Meu Deus do céu, me enganaram! Aí fui ver, cara, uma entrevista do cara, é uma banda, é Cogumelo Plutão, acho que é o nome da banda. Legal. É um nome muito louco, não? E o cara, mano, ele falando que ele escreveu aquela música para Jesus. A música estourou, tipo, cara, acho que décadas atrás, tocou novela e tal. E eu cantando pra minha filhinha, ela até se mexe, dá a impressão que quer cantar. Eu fiquei tão emocionado, falei pro Celso, chorei, depois falei pra Lara a hora que ela chegou e tal. Às vezes, se eu tenho uma visão onde eu não posso, né, apreciar uma música, uma letra bonita, eu deixo de perceber algo como isso. E olha onde me levou. O cara escreveu pra Jesus. Não que as músicas, né, são escreveu pra Deus, pra Jesus, perdão. Mas é, tipo assim, olha o que... apreciando aquela música, gostando, cantando. A letra dela te dizia algo, né? Você entende? Cara, e você veja, isso daí tem um certo preconceito, eu digo, dos dois lados. Tanto da parte de quem é cristão, quanto de quem não é. Porque, se por exemplo um cara desse fala lá abertamente, antes de lançar, para algumas pessoas que essa música é feita para Jesus... Muito bem. Cara, perdeu. Será que ia estourar do jeito que estourou? O cara vai falar assim, ai, agora estão gravando música evangélica? Gospel. Gospel, algo assim. E aqui dentro da igreja também é assim. Tipo, se você não ouvir a música só que fala de Jesus, que tal, isso daí não pode. Pecado. Né? E a gente fica nessa balança tentando jogar, mas na verdade não existe uma balança. Não. Porque a gente acredita que Deus tem o controle de todas as coisas. E é que nem você falou, cara, existe música boa, música ruim. Eu fiz uma vez quando eu dava aula no Djalma, e a gente fez um trabalho sobre música, e eu pedi para os alunos levarem músicas e estudarem gêneros musicais. E daí a gente começou a discutir, falava assim, cara, essa música, ela é boa ou ela é ruim? No sentido de tirar esse preconceito, porque, cara, tinha uma galera que falava assim, eu gosto de funk, eu gosto de hip hop, eu gosto de sertanejo, eu gosto de forró. E daí você fala assim, cara, essa música, ela é boa ou ela é ruim? Mas no sentido de análise musical. Não de, essa música fala de Jesus ou não fala, ou é que nem eu falei, essa música aí fala palavrão, é uma coisa que não agrega nada pra minha vida, destrói. Cara, pra mim não é boa essa música. Você avalia desde a questão da melodia, do ritmo, do estilo musical, até a questão da letra, o que é relevante. Exatamente. Isso daí, tanto faz. Beleza. Essa daí eu acho que pra mim não serve. Exatamente. Mas esse não seria contradição, né, cara? Porque, por exemplo, tem música que destrói a mulher. Que faz da mulher um objeto, um lixo. Trata a mulher como um lixo. A letra faz isso, né? Não a música. A letra Cara, por que eu vou ouvir isso? Isso vai contra aquilo que eu acredito. Você entendeu? Fazer apologia da droga, sabe assim, uma série de outras coisas. Daí assim, não faz sentido. Não faz sentido. Mas, pô, aquilo que reflete sobre a vida, até aquilo que é meio polêmico, assim, porque questiona o sistema que a gente está inserido, sabe assim, música com conteúdo político, questionador do sistema. Cara, isso
isso é interessante porque eu vivo isso. Sim. Você entendeu? Perfeito. E essa música me faz bem. E aí entra também a questão da qualidade também musical, né? Que tem música que é complicada. Se você for pensar, por exemplo, questão de letras mesmo, você tem umas letras que, por exemplo, restitui, quero de volta o que é meu. Isso não tem a ver com a palavra de Deus, cara. Pois é. Mas é não tem a cantado ver. onde? Entendeu? Mas ela tem uma série de... Aqui na igreja não, porque a gente aboliu. Olha, Eu ia falar igrejas. igrejas. Mas, E a assim, gente tem até esse cuidado aqui, né, Celso, Tem, dentro da igreja. Porque tem, assim, cara. da gente analisar, pra quem não sabe como que funciona, eu vou só dar uma basicada aqui. As músicas que a gente canta aqui na igreja, que a gente toca aqui na igreja, que são cristocêntricas, que são voltadas à adoração, a demonstrar a nossa fé através da música, demonstrar a nossa adoração a Deus através da música, elas são analisadas. Sim. E tem músicas que a nossa doutrina, que a nossa religião, a IPI do Itaqui, ela entende como, cara, isso daqui não faz parte da nossa crença, do nosso, nosso entendimento. Que é isso que mais ou menos você vai falar, acho que é Exatamente. voltado a isso. né? Nesse sentido. Que você trata Deus como se fosse o seu empregado. O homem tem várias canções. É tipo uma gospel. restituição do imposto de renda. Tipo Devolva assim, o meu dinheiro. meu, já que você me salvou, me dá Eu o tenho que direito. perdi. Pô, eu não perdi nada, cara. Os caras daqui a pouco vão processar Deus. Vão processar. Você não vai. Mas ao mesmo tempo que você está falando isso, Misa, eu penso o seguinte, que uma cultura que, com a graça do Senhor, temos vivido aqui na nossa igreja também, é a ideia de entender que esse espaço não é sagrado. Já começa por aí. Ok? Não é sagrado. Não é porque também nós estamos, por exemplo, até eu às vezes conversando com o Celso em alguns momentos, poxa, às vezes você está numa série de reflexões, de mensagens, onde uma música, como algumas que ele citou antes ali, né? Que caberiam, assim, mas cantar pode chocar, nunca é a intenção nossa aqui como igreja de chocar as pessoas, mas assim, é ter a leveza de entender que estaria tudo bem. Ok? A gente tem um diálogo, a sabedoria de conversar, o Celção se reúne, né, com o pessoal ali, faz esse filtro da questão das músicas, mas eu acredito, cara, que a gente também não deve ter esse olhar pesado de entender como, por exemplo, a série de mensagens no ano passado, várias, uma que eu gostei muito, Sobreviver. Quantas músicas lindas sobre isso, que necessariamente não tem esse termo gospel, né? Exatamente. E entender, ter esse olhar leve também. Ao mesmo tempo que nós temos esse filtro, esse cuidado, também preservando a questão da comunidade de fé, Sim. mas também eu acho que, né, a gente poder entender dessa forma, né, Celção? Porque é uma questão de coerência, eu acho que assim, a gente até agir e pensar dessa forma. Porque, por exemplo, se você entende, por exemplo, o nosso espaço, a gente já entendeu isso. O nosso espaço não é sagrado. Então, o que eu viver corandeu é viver aqui, como eu vivo em casa, como eu vivo na escola, como eu vivo no trabalho, como eu vivo no lazer, Perfeito. como eu vivo Um estilo de vida, nas né? treta da vida, sabe assim? É viver do mesmo jeito, é ser a mesma pessoa. Sabe assim? Aí quando você é a mesma pessoa, por que em casa eu posso me emocionar com uma canção que não é gospel, ouvindo, mas eu não posso me emocionar com a mesma canção aqui? Sim. E vice-versa, tá? Exato. E vice-versa. Então, tipo assim, quando a gente começa a entender essa questão do corandeu, que derruba essas barreiras do santo e profano, você fica seletivo e o critério que vale para você ser seletivo ali é só o critério dos valores do princípio do reino de Deus. Sabe? Aquilo que destrói meu irmão, beleza, não serve para mim. Exato. Pra quê? Aí você choca. Aquilo que ofende a Deus, ou aquilo que faz apologia, que coloca Deus numa condição até de subserviência para mim, para o ser humano. Cara, para com isso. Esses são os filtros que você vai passando. Aí você fica seletivo, mas você não baseado em santo e secular ou sagrado e profano, mas seletivo no sentido o que tem a ver, que se alinha com esse princípio ou não, entendeu? E isso serve para tudo, cara. Porque, por exemplo, assim, a desgraça, sabe, assim, dessa ideia de santo e profano. Cara, você começou a falar meio bravo, seu cara. Tipo assim, ó, eu sou um senhor de quase 60 anos, tá bom, pessoal? E pastor já há mais de 30, essa coisa toda aí. A desgraça, cara, é que
esse dualismo maldito, o que ele faz com as pessoas? Ele faz as pessoas terem duas caras. Ele estimula a hipocrisia. Então, tipo assim, a pessoa tá longe das câmeras gospel, ela ferve, cara, mas da pior forma possível. Aí pode tudo, né? Pode tudo. Você Ninguém entendeu? tá vendo, Por exemplo, ou o pessoal sim, aqui é loucão, sim, tá de boa, ninguém exatamente. é da igreja. Mas aí adentrou o espaço de culto, o semblante, a camisa, o olhar, a forma de falar, a mãozinha, a coreografia gospel, porque é fácil aprender a coreografia gospel, porque um aprende. Daqui a pouco você começa a conviver com os gospel, daqui a pouco começou a música. Mãozinha pra cima. Mãozinha no coração. Quero ver fazer. Fazer oração. Entendeu? Você aprende a coreografia, só que não há santidade nisso, não há nada de santo, às vezes não há nada de Deus, cara. Exato. Naquilo que a gente às vezes coloca chama de santo, entendeu? Às vezes Deus está nas situações mais complicadas. Por exemplo, Deus estava descendo o cacete no povo dele e Deus pega um pagão chamado Ciro, um rei, para restaurar o povo dele. Naquilo que o povo dele estava fazendo com toda a religiosidade, não tinha nada de Deus. Isaías fala assim, cara, para de fazer culto, para de cantar música, porque eu não quero, estou sofrendo. Deus fala isso através do profeta. Estou cansado de sofrer o que vocês estão fazendo. Aí Deus pega um pagão e fala assim, ó, você vai restaurar meu povo, vai trazer de volta para cá. E daí o próprio religioso, que acredita que Deus pode tudo, não acredita que Deus pode levantar um pagão para restituir o povo. Não, por quê? Porque é profano. Exatamente. Não é? Aí traz para Jesus. Aqui a gente pegou uma coisa e pegando essa ideia que você colocou agora. Você traz para Jesus, cara. Cara, Jesus descia o cacete nos fariseus. Nos religiosos. Os caras Cara, que se diziam mais... Era religiosos. Sim, e sentava na mesa dos pecadores. Por quê? Porque a questão não é essa, não é fazer divisão entre. Porque, tipo assim, a obediência a preceitos legais, né? Ela não me coloca na condição de santo. Ninguém pode fazer isso. O único que que pode me chamar de santo ou de separado, a ideia de separado sim, só, sim. o único é o próprio Senhor. É Ele que faz isso comigo. É Ele que vem ao meu encontro, é Ele que regenera, é Ele que me coloca aqui. Eu não consigo. Aí eu vivo sempre aquela coisa que Paulo diz lá. O bem que quero, não faço, mas o mal estou sempre lutando. Você vive essa luta. Então, a única forma de eu não estar nessa condição, de estar nessa condição aqui de separado para Deus, é porque Ele me puxou para cá. Os fariseus não vinham assim. E aí, o que aconteceu com Jesus? A turma começou a rotular ele de quê? De comilão e beberrão. Porque ele sentava com os caras em volta da mesa. Sentava os caras em volta da mesa para comer. E ali, cara, ele punha vida no coração daqueles caras. Sensacional, mano. É isso que é o mais da hora, né, cara? Que eu acho de Jesus, assim, ele Falei pra caramba. É que realmente ele não fazia essa parada de... através da vida de Jesus, a gente consegue ver esse mandato que Deus colocou. Ele falou assim, cara, ó, tudo é bom, cuidem disso, sabe? Se fortaleçam, prosperem sobre isso. E não, o resto, velho, deixa comigo. Sabe? Jesus vinha e falava assim, mano, ó, eu vou sentar aqui. Ah, eu sei. Cara, que bom, você sabe, então vai e faz. Faz o certo, eu vou então ensinar os que não sabem. Sabe? Assim, ele não ficava de, ai, mas veja, olha isso aqui, aquele outro, ai, porque... Cara, é simples, mano, isso daí tá errado. Não é pra fazer desse jeito. Não é assim isso como meu ponto. pai quer. Eu vou, é desse jeito assim que é pra fazer. Quando a gente não entende isso, tudo que o Salsão colocou também, aí a gente parcela a culpa. Porque daí o que acontece? A gente vê muito isso, cara, nesse ambiente eclesiástico, igrejas, né? Que as pessoas aí, elas querem materializar o mal, aí usam a figura, de repente, do diabo, né? Um sujeito, coloca tudo, né, aquilo, e não reconhece que o mal está nele. Porque o que o Celson colocou, Paulo trabalha, né? Que, cara, não tem nada de bom. Né? O que nós conseguimos ali é através dele. As pessoas não entendem que o mal, né, tá em nós. Aí o que acontece? Pô, o diabo me tentou. O diabo, cara. O diabo. Para, velho. Foi você! Não tem isso que daí não.
Não, porque olha, eu caí, né? Foi porque o diabo, não sei. E não, cara. Quando nós entendemos daí que ele é bom, ele criou tudo bom. O mais engraçado é o detalhe, né? Quando é o errado, é o diabo que fez. Exato. Mas eu consegui. Eu consegui. Aí nem Deus, não. Eu consegui, graças a Deus. Mas eu consegui. Conseguiu, eu primeiro. Aqui. Exatamente. Eu venci, eu superei. Eu superei. Exato. Isso daí é tenso, né? Mas assim, cara, da hora esse papo, assim, a gente trazer isso daí, porque é um assunto polêmico, de certa forma, porque o pessoal separa muito, né? Isso daí cria esse dualismo, realmente, na cabeça das pessoas e começa a enxergar as coisas, tipo, isso daí não é feito... Cara, a gente... Mano, quem não conhece aqui a nossa comunidade, você que não sabe, a gente tem um espaço grande aqui e a gente, pasme, tem aulas de capoeira dentro da igreja. O berimbau, batuques africanos. Virando mortal, dando golpes. Dando golpes. Cara, e assim, e no começo eu lembro que tinha muita gente que fala, meu Deus, a capoeira não é do Satanás? Entre aspas, na igreja. Na igreja, não é do demônio? É uma coisa que vai... Então assim, então a gente tem que tirar isso daí de dentro da cabeça das pessoas. Um esporte, cara. Quantas crianças que estão fazendo isso, cara, sabe? Estão saindo da... Não dá pra entender. Às vezes, eu ia falar que às vezes tem uns piá aí. Tem uns piá, né? Que às vezes eu falo, meu Deus, realmente é profano. Às vezes eu chego aqui nos projetos, estão brincando de espadada com as coisas de ginástica, estão tacando a bola. Enfiando a bola, bicuda na bola de ginástica. Exatamente, sim. Usado pelo inimigo. Será que é de Deus? Brincadeira. Mas é exatamente isso, cara. Aí você anula... Como no ano passado vimos aí vidas sendo transformadas através dos projetos, esse espaço que, né, puxa a vida tem durante... mais de 300 crianças e adolescentes aí fazendo esporte, fazendo atividade. Quando a gente olha para os adolescentes, os jovens hoje da igreja, quando, né, a casa tá cheia, coisa com essa molecada dançando, aqui momento de música e tal, e aí? Né? E aí? O que a gente fala? O que a gente faz? Não é verdade? Tenho orgulho dessa nossa igreja com esse espaço multifuncional. Da hora, cara. Mano, eu acho que é isso daí. Mais alguma coisa? Marlon? Rapaz, tomar um cafezinho agora? Tomar um café? Sim, de leves. Celção? Cara, eu só queria encorajar quem vai assistir nossa conversa aqui. Viva Corandeu. O que é isso? Viva intensamente a sua vida na presença de Deus, sob o cuidado dele. Não se distancie dele em um segundo sequer. Se aproxime dele. Sabe como? É isso. O que nós estamos fazendo? É ficar junto, conversar com ele, viver com ele, ele interferir, deixa ele interferir, deixa ele trazer paz ao teu coração, dirigir. Viva isso. E aí você vai perceber que, sem fazer muito esforço, você vai derrubar essa barreira desse dualismo maldito aí, sagrado e profano. Você vai conseguir detectar, sim, o que é certo, o que é errado, mas por uma ação do Espírito Santo na tua vida e pela sensibilidade que ele vai dar para você. Ponto. Isso é suficiente. Só isso que eu queria dizer pra turma, cara. Só isso. Lindo, Vamos fazer isso. Só isso. Eu chorando aqui. De boa. Ele se Só empolga, isso. né, Celso? Quarta cena pra nós. Acaba, pelo amor de Deus! Cara, é muito massa. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso podcast aqui, do nosso Itacast, né? Que é uma forma da gente levar conteúdo legal, falando da nossa visão aqui como IPI, de uma forma mais tranquila, trazendo esses assuntos. Desculpa. De uma forma engraçada também. Engraçado também. E assim... Ai. A ponto. Tá bem? Então, assim, e é uma maneira, e a gente quer que você interaja também com a gente aí nos comentários aí do YouTube. A gente tá muito feliz que teve muitas visualizações, o pessoal gostou bastante. Show. Deu um retorno pra gente. E comenta aí no vídeo o que você quer, qual assunto polêmico também que você quer que a gente fale aqui. Que a gente a gente assim, não temos nada a esconder. Não.
Não. A nossa visão é dessa maneira. E se você está interessado em saber como que a gente pensa sobre algum assunto, comentem no vídeo aí embaixo. Dicas para assuntos. Alguma pessoa que você queira que a gente traga aqui, que seja acessível a nós, né? Que seja, que tem um assunto polêmico. Os caras, Bill Gates. Não é isso. Não é isso que... Steve Jobs. Entidade. Não é isso. Não é isso. Mas, ô Misa, até assim, se quiser conversar mais com a gente a respeito dessas coisas, até no particular, sim, sobre algumas exatamente. coisas, quiser entender melhor, através das redes sociais, entra em contato com a gente, cara. A gente tem o maior prazer em conversar com você. E isso daí é sempre deixando claro que a nossa visão aqui como IPI, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, situada no Itaqui, em Campo Largo, Paraná. Ô, glória. Né? Então, gente, fiquem com Deus, um grande abraço. A gente vai trazer logo novos episódios para vocês. Como eu falei, deixa o likezinho aí no vídeo, se inscreva no nosso canal. Nossa meta esse ano é bater os inscritos 1000 pelo menos. Pelo menos. Não, pelo menos. Compartilha, gente, ajuda nós. Fazer uma surpresa se bater 1000 aí. Vamos. Lançado o desafio. Vamos trazer uma proposta aí. Vamos fazer. Chegando nos 1000 inscritos, nós a gente temos que chama... compartilhar, fazer esse troço, espalhar. Porque assim, o Itacast é uma gota que vai inundar o mundo inteiro. Yes! Tá ligado? Opa! Agradecendo hoje o pessoal da produção aqui que tá aí hoje. Todo mundo aí que tá aí, o Gustavo também que tá aí, o Zavati, né? O Gustavo Zavati Guts. que tá na câmera. O pessoal que tá cuidando da iluminação também, o Gustavo Zavati ali. Valeu, galera. Eu vou pro médico agora, gente. Tá doendo a cabeça aqui. Tem que levar o gelo. Não, acaba. Galera, Itacast, uma gota inundará o mundo. Valeu, Beijo do Gordão! Uou! Valeu. Cara, deu uma chifrada no forte, né? Chega o balão. Eu vou.